Nesse vídeo a gente vai implementar o recurso de editar valores da nossa lista simplesmente encadeada. Até então a gente recuperou valores, inseriu valores e removeu valores da nossa lista. Falta modificar, né? Editar valores, tá? Então, se a gente for aqui na lista padrão do Python, como é que isso acontece, né? Vamos criar aqui a nossa lista com 10 elementos. Então, eu quero editar o valor de índice 2. Então, só com isso passou a funcionar, né? É esse recurso que a gente vai implementar na nossa lista simplesmente encadeada e é bem tranquilo. Lembrando que assim como o getItem, como o delItem, o setItem também aceita o recurso de fatiamento para que a gente consiga editar vários índices ao mesmo tempo. Só que nesse vídeo a gente vai editar somente um único índice, né? Assim como no vídeo anterior a gente deletou apenas um único índice, tá? Futuramente a gente pode implementar esse recurso de editar vários índices ao mesmo tempo, né? A diferença é que ao invés de passar um único índice, a gente vai passar uma fatia, e ao invés de passar um único objeto, a gente vai passar um objeto iterável com alguns valores, né? Mas nesse vídeo vamos editar apenas um único índice, tá? Então, continuando, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Nossa lista era de 10 elementos, né? 10 elementos. Então, vamos trazer para cá. E a gente alterou o do índice 2. Deixa eu colocar da mesma forma que a gente fez. Editei, né? Pronto. O próprio PyCharm, como das outras vezes, está dando uma dica para a gente. Olha, isso não vai funcionar, né? A classe lista não tem definido a função setItem, né? Então, portanto, o operador do colchetes não pode ser utilizado, né? A mesma dica quando a gente precisou usar o getItem, quando a gente precisou usar o delItem. Com setItem não foi diferente, a dica também aconteceu, né? E também vai ser bem tranquilo implementar, tá? Então, lá próximo do getItem, do delItem, vamos implementar esse recurso, tá? A diferença é que o getItem a gente só fornecia a posição, o delItem a gente só fornecia a posição, mas se você parar para analisar com um pouco mais de cuidado, só a posição é insuficiente para o setItem, né? A gente também está passando um valor, tá? Então o setItem tem um parâmetro a mais, que é o valor, certo? Comparado com esses outros, né? Então vamos criar aqui o setItem. Também é uma função mágica do Python, né? Dessas que começam com 2 underscore, terminam com 2 underscore, semelhante ao getItem, semelhante ao delItem e semelhante a outros, né? Como o iter, né? Enfim, é uma função mágica, né? Ou seja, dessas que modificam um comportamento interno de um objeto Python, né? Então, o próprio Copilot já está informando aqui, olha, eu preciso da posição e eu preciso do valor para conseguir alterar uma posição, né, lá na lista, tá? E assim como o getItem, assim como o delItem, o setItem também consegue trabalhar com índices negativos, porque isso é um padrão do Python que facilita muito, né, no nosso dia a dia, quando a gente está desenvolvendo em Python, tá? Veja que o próprio Copilot já está dando a dica para a gente que o setItem também consegue trabalhar com fatia, né? Mas não é o caso. Nesse vídeo a gente não vai trabalhar com fatia em setItem, tá? Vamos trabalhar apenas com um único índice. O índice pode ser negativo, tá? A gente vai trabalhar com índice negativo nesse vídeo, mas com fatia não, tá? Então, se posição for negativo, o que a gente faz? A gente soma com a quantidade de elementos. Se mesmo assim posição for negativo ou posição for maior que a quantidade, dá um index error, né? Ou seja, posição inválida. Tá, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa... Peguei mais uma, só que ela saiu viva. Poxa.
Eu moro numa cidade que tem muita muriçoca, né? Fazer o quê? A gente precisa percorrer a nossa lista, concorda? A gente precisa percorrer... se a gente pegar o get item, né? Ou seja, eu simplesmente informo o índice e vou lá em get item, não vai funcionar, né? Porque o get item retorna o valor, né? Se eu não me engano, vamos dar uma olhada. Get item retorna valor, eu preciso do objeto, nó. Né? Para eu conseguir alterar o valor do nó, eu só vou conseguir se eu pegar a referência do nó e aí sim eu acesso o valor. Aqui dessa forma o getItem não vai ajudar a gente. O iterator, né, o iterador, também retorna um valor, também não vai ajudar a gente, tá? Então vamos atrás do nó. Claro que a gente poderia criar um iterador para retornar o objeto nó e tal, mas para esse caso simples aqui a gente não precisa, né, ir até esse ponto, tá? De precisar criar um iterador para isso. Fica como futuras otimizações que vocês podem fazer se vocês tiverem interesse em aprimorando essa lista que a gente está criando, né? Vamos lá. Sempre começamos pela cabeça. Sempre começamos pela cabeça. E vamos até onde? Até a posição. Né? Então, o próprio Copilot criou aqui um for que a gente começa de 0 até a posição desejada. Se a posição já for 0, então nem entra no for. Né? Mas se a posição for 1, então entra no for uma única vez. Por quê? Porque a atual recebe a atual próximo. Né? Beleza. Saiu do for significa o quê? Que a gente encontrou o objeto nó que a gente queria. Né? Atual é o nó que a gente quer alterar. Depois do for, tá? E aí sim a gente altera o valor. Então veja como foi fácil, né? Essas funções de getItem, delItem, setItem, quando a gente não mexe com a fatia, elas são bem fáceis, né? Elas complicam um pouquinho quando a gente insere fatia, tá? Nesse caso, a gente está suportando já os índices negativos, certo? A gente só não suporta ainda o fatiamento, né? Ou seja, trabalhar com slice no setItem, do mesmo jeito que a gente ainda também não está suportando, né? Não está dando suporte para fatia no delItem, né? Apenas no getItem, certo? Isso vai ser um recurso futuro. Pronto, acho que aqui tá ok. Vamos dar uma olhadinha. Ó, o PyCharm já não dá nenhum alerta para a gente, né? Vamos mostrar aqui. E realmente o índice 2 foi editado, né? Vamos testar. Com índice negativo, eu quero editar o último elemento. Funcionou, né? São 10, né? Então eu quero editar o primeiro elemento, mas eu estou informando o índice negativo para isso. Não faz muito sentido, mas tem que dar suporte para isso, né? Então, funcionou. Tranquilo. Então é isso, né? Veja que foi uma funcionalidade bem simples de ser implementada. Nesse vídeo a gente fica por aqui, mas ainda falta implementar mais alguns recursos até a gente terminar esse curso, né, de lista simplesmente encadeada.